Aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Vamos dar início a mais esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui, vencemos mais uma semana, estamos com esta oportunidade de adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus com o 64, amém? Com muita alegria, porque Cristo é a luz do mundo, amém?
Aleluia, Jesus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Grande é o nosso Deus, um louvor tão lindo que acalma a alma, um louvor tão lindo que traz aos nossos corações uma mansidão. Se está difícil, Jesus é a luz do mundo. Já iniciamos com esse presente maravilhoso do nosso Deus. Vamos louvar mais o 194, para que em seguida possamos apresentar os pedidos de oração. Amém? Grande é o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Glórias te damos, Senhor. Nesse momento, estaremos apresentando
todos os pedidos de orações por enfermidade, por causa, por viagem, testemunhados, família, todos os da live, mesmo que nós no momento não estamos podendo anotá-los, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Estaremos orando também por todos estes pedidos. Tem alguns irmãos também em especial que nos pediu oração, nossa irmã Gorete, a nossa irmã Edna de Ourinhos, né, também pediu as nossas orações nesta manhã. Tem mais alguma irmã, com a irmã Fara, com a irmã Virgínia. Aqueles que, né, não tivemos assim um momento de estar com o nome nessa hora, mas você também pode apresentar, você também pode colocar diante do Senhor o seu pensamento naquele no qual te procurou para te pedir algo, ou por alguma necessidade, ou por alguma enfermidade. Que eu tenho certeza que o que está ligado conosco está ligado com você, onde você está. Que o Senhor, quando Ele para nesse momento para nos ouvir, Ele não perde sequer um instante da nossa oração, uma lágrima derramada, um pensamento que às vezes nem na nossa boca sai os nossos pedidos. É nesse momento que o Senhor, Ele para tudo para nos ouvir. É um momento muito, mas muito especial. Para que a gente possa estar apresentando-nos a todos, eu peço que a irmã Mara venha estar intercedendo a Deus a esses pedidos. Em nome do Senhor Jesus, fiquemos de joelhos para que possamos falar mais um pouquinho com o nosso Deus. Amém? Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Glória Senhor, a Deus, aleluia, porque queremos Jesus, agradecer por este dia que o seja, Senhor Pai, preparou, o teu santo Pai. nome, Senhor, Queremos agradecer, aleluia. Pai querido, por esta irmandade que está aí na live, Glória a Senhor, meu Deus. Pai, nos assistindo, Deus. Deus Aleluia, querido, Pai amado, te agradecemos pelo teto que nos cobre, pelo conforto da nossa casa. E principalmente, Senhor, pelo nosso nome no livro da vida, Pai. Porque é um privilégio ter o nosso nome no livro da vida. É um privilégio ser escolhida por Ti, Senhor, ser separada por Ti, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, nesta manhã te agradecemos, Pai querido, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos, Senhor, na Tua boa vontade, agradável e perfeita vontade, Senhor. Deus bendito, Deus amado, te agradecemos, Deus, mesmo que o Senhor Senhor meu Pai, já colocou, Senhor, na boca da Tua serva, Senhor, já colocou no coração dela, Pai. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ainda quero nesta manhã pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Senhor, perdão pelas nossas fraquezas, perdão, Senhor, pela nossa covardia, Senhor, perdão pelos nossos medos, Senhor, meu Pai, perdoa, Deus, tudo que há em nós que não agrada a Ti, Senhor, meu Pai, tudo que nós temos feito, Senhor, meu Pai, que entristece o Teu coração, eu peço perdão, Senhor, meu Pai, porque, Deus querido, Pai amado, nós pecamos contra Ti, e muitas vezes, Senhor, meu Pai, nós fazemos coisas que não agradam a Ti, Senhor. Perdoa, Deus querido, Pai amado, não somos merecedores de nada, nós somos pequeninos diante de Ti, Pai, e queremos pedir perdão, Senhor, meu Pai, por tudo, Pai, tudo que nós temos feito, tudo que há em nós, Pai querido, Pai amado, que não tem Te agradado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero pedir também, Senhor, meu Pai, que o Senhor nos ajuda, Deus, nos ajuda a compreender, Pai querido, o nosso chamado diante de Ti, Pai, nos ajuda a compreender, Senhor, meu Pai, o porquê, o para que nós estamos aqui, Senhor, meu Pai, diante de Ti. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra, Senhor, meu Pai, a nossa mente. Abra, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, os nossos olhos espirituais, Senhor, meu Pai.
tira todas as escamas dos nossos olhos, tira, Senhor meu Pai, a nossa cegueira espiritual, Senhor meu Pai, nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor meu Pai. Deus bendito, Deus amado, queremos orar por todos esses pedidos de oração, Senhor meu Pai. Sabemos que são muitos, Pai, sabemos que o Teu povo está, Senhor meu Pai, angustiado, sabemos que o Teu povo está desesperado, Pai. Sabemos, Deus querido, Pai amado, que o Teu povo não sabe mais o que fazer, Pai. Mas, Deus querido, Pai amado, nos ajuda a enxergar que nós temos um Deus, Pai. Um Deus, Pai querido, Pai amado, que é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos ajuda a crer na Tua palavra, Senhor, que ela é verdadeira e eficaz, Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, a saber quem é o Senhor nas nossas vidas, Pai. A não só ouvir a falar do Teu santo nome, mas saber que o Senhor é Deus e que nós tudo podemos do Senhor que nos fortalece, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, Senhor, Pai querido, tem nos falado tantas coisas boas na Tua palavra, Pai, mas muitas vezes nós deixamos, Senhor, meu Pai, escapar dos nossos pensamentos. Muitas vezes, Pai querido, a Tua palavra, ela não entra nos nossos corações, ela não fixa, Senhor, nos nossos corações, e aí nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, Pai querido, Pai amado, e acabamos, Senhor, meu Pai, querendo fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, Pai. Oh Santo Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a viver como cristão nesta terra, Senhor. Aqui nós somos peregrinos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, a confiar em Ti, Pai, porque, Senhor, meu Pai, tudo que está acontecendo, Senhor, é permissão do Senhor, Pai, mas nós somos guardados, Pai, nós somos guardados embaixo das Tuas asas, Senhor, meu Pai, e nenhum mal chegará à nossa tenda, porque a Tua palavra diz, Senhor, meu Pai, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, Senhor. É a Tua palavra que diz, Senhor, meu Pai, nós temos que confiar na Tua palavra, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, ainda, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu poder, Pai. O Senhor nos deu poder através da Tua palavra, Senhor. Quando o Senhor derramou do Teu Espírito sobre as nossas vidas, o Senhor disse que derramaria o Teu poder sobre nós, Pai. Senhor, nos ajuda a crer, Senhor, meu Pai, no poder que tem a nossa palavra, Senhor, meu Pai, de profetizar nas nossas vidas coisas boas, Senhor, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Pai. Hoje eu ouvi, Senhor, meu Pai, um vídeo onde falava que a reclamação, ele é o clamor, Senhor, meu Pai, 2 vezes, Pai, é a reclamação, é você clamar por 2 vezes, Pai querido, dobrado, Senhor, meu Pai, a coisa ruim na nossa vida, Pai, as coisas ruins, Senhor, nos ajuda a colocar em nossas bocas palavras que edificam, Senhor, meu Pai, aleluia, que nós não venhamos passar para frente as coisas ruins, Santo Pai, nome, porque Senhor, nós temos mania de ficar falando coisas ruins, contando coisas ruins, contando quantas mortes, contando, Senhor, meu Pai, quanto o sofrimento das pessoas, nós adoramos passar essas coisas para frente, Pai. Senhor, nos ajuda a levar palavra de conforto, Senhor, para o Teu povo, palavra que edifica, Senhor, meu Pai, e não palavra de destruição, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo de falar, de mandar uma mensagem para aquele que está necessitado. Coloque em nossos corações o desejo de falar uma palavra, Senhor, para aqueles que estão necessitados, a levar o Teu evangelho genuíno e verdadeiro, Senhor, aquele que necessita, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, cuida, Senhor, cuida dos enfermos, cuida dos que estão enlutados, cuida daqueles que estão nas clínicas de recuperação, cuida daqueles que estão nos presídios, Pai. Cuida do Teu povo, Senhor. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, meu Pai. Basta nós acreditarmos, basta nós confiarmos no Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra para que nós crescêssemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ter um relacionamento íntimo contigo, não superficial, Pai. Não superficial, não este relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos contigo, Pai. Um relacionamento íntegro, verdadeiro, um relacionamento profundo contigo, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria espiritual, nos dê discernimento, Pai, e cuida, Senhor, das nossas vidas, Pai, cuida dos nossos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, envia nesta manhã a Tua palavra, Senhor, meu Pai, fala conosco, Deus,
Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos ajuda a discernir aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Aquilo que o Senhor quer que nós creamos. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse ministério. Abençoa os irmãos que estão à frente desta obra. Abençoa os anciãos. Abençoa os cooperadores. Abençoa os diáconos. Abençoa os obreiros. Abençoa todo o Teu povo, Senhor, meu Pai, que agora vai ficar um pouquinho distante da igreja, mas Deus querido, Pai amado, nós não estamos distante de Ti, Pai, porque a Tua palavra diz também que não há quem possa nos separar do Teu amor, e eu confio, Pai, eu creio nesta palavra, não há quem possa nos separar do Teu amor, Pai, não há quem possa nos separar do Teu amor, Senhor. Pai, abençoa toda essa irmandade que está na live, abençoa o irmão Oliver que tem nos ajudado, Senhor, meu Pai, abençoa o irmão Bruno também que tem nos ajudado, Senhor. Abençoa os nossos anciãos. Abençoa todos que estão à frente desta obra, Senhor. Dê sabedoria. Revista os Teus servos das suas armaduras celestiais, Pai. Abençoa a irmã Kátia que está atendendo o culto, Senhor, meu Pai. Senhor, cuida dela, cuida da família dela, Senhor, meu Pai. Senhor, derrama sobre ela os Teus dons celestiais, espirituais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda ela a enxergar além dos olhos dela da carne, Senhor. Em nome de Jesus, amplia a visão da Tua serva, Pai. Em nome de Jesus, a irmã Mônica também, que tem nos ajudado tanto, Senhor. Que está também, Senhor, meu Pai, à frente desta obra. Abençoa-nos, Pai, nos guia, Senhor, em tudo, Pai, nos guia em tudo, nos direciona em tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, santo é o Teu nome, Senhor. Santo, 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 aleluia, Jesus. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Bendito seja. A presença de Deus está aqui, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome. Digno de toda a honra, de toda a glória, o nosso Rei que se faz presente. Aleluia, Jesus, aleluia. E agradecemos a essa presença maravilhosa de Deus que falou aos nossos corações desde quando? Desde o primeiro momento que entramos aqui. Se entramos aqui de uma forma cansada, entramos errado. Porque quando nós entramos na casa do Pai, as situações, os cansaços têm que ficar lá fora. Lá no mundo ficam as coisas difíceis. E aqui dentro a gente entra para adorar, exaltar e glorificar o nosso Deus, porque Ele é vivo. Ele vive no meio de nós. Ele é comigo, Ele é com você, aonde você está agora. Não importa como você está nos ouvindo, mas o nosso Deus está do teu lado. O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, da mesma forma que já está falando aqui ao meu coração. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Estaremos agora passando alguns recados, em nome do Senhor Jesus. Como a Irmandade já tem a ciência que os cultos, infelizmente, mas por pouco tempo, em nome do Senhor Jesus, né, nós não estamos podendo fazer os cultos presenciais. Portanto, os cultos estão sendo apenas online. Então, de segunda até sábado, às 20 horas, nós temos os cultos online. E nos cultos que eram presenciais, eles estão acontecendo, porém, apenas online. É isso? Que é os das 14 horas da terça, os da quarta-feira, que seria às 20 horas, então, é o online apenas. O de domingo, às 10 da manhã, vai ser somente online. E os das 18h30 no domingo, online também. Fazemos uma observação aqui que eu estou vendo com as meninas, elas estão dando um toque assim para mim, mas é do quê? Da nossa oração de segunda-feira. As orações de segunda-feira nós estamos fazendo também presenciais aqui dentro da igreja às 20 horas. E por conta também dessa restrição, nós continuamos fazendo.
porém não presencial aqui na casa do Senhor, e sim em nossas casas. Então, nós mandamos mensagem uma para outra, e aí temos um grupo também, tem o grupo da igreja, a gente vai colocar ali também, que eu acho que está sendo colocado, né? A irmã Mara está falando para mim que sim. Então, se você também quer participar, não tem desculpa. Não tem o porquê não participar. Só entrar com a gente no mesmo horário, às 20 horas, estaremos lá na mesma comunhão. Faremos 1 hora de oração ali, intercedendo por todos os pedidos, por todos aqueles que o Senhor colocar em nosso coração. E os pedidos que chegam até nós. Temos... que mais? Tem mais alguma coisa? A mesa do amor. Realmente, não podemos deixar de sempre estar falando sobre a mesa do amor. E ainda por esses momentos de afastamentos da Irmandade Física não estar aqui, mas ainda continuamos com os nossos trabalhos internos, com toda com todas as medidas de segurança. Os irmãos continuam a todo vapor com a nossa obra da piedade, porque também existem pessoas que precisam e são carentes das nossas ajudas, também de alimento, de roupa, né, de todos os outros materiais que você sentir no coração de estar contribuindo. A igreja está aberta, né, tem pessoas aqui para atender, porque você pode perguntar, mas irmã, não está tendo culto presencial, como é que eu levo? Né? Então, você pode estar trazendo aqui, que tem pessoas aqui das 7h30 da manhã até às 16h30, tem uma pessoa aqui para atender, a igreja fica com as portas semi-abertas ali no portão, só chamar que a pessoa vai estar aqui pronta para receber você com a sua ajuda, né, de bom coração, ou também para tirar alguma dúvida, se você precisar, tem esse atendimento aqui também para a igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem mais algum? As ofertas também, estamos agora nesse momento, como todos nós sabemos no nosso coração, que também se faz necessário a gente contribuir, porque existem situações que tem que ser pago com espécie em valor, em dinheiro, tem a reforma também do bairro do Limão, que todo mundo viu também pelo grupo, as fotos que os irmãos vêm mostrando. É uma igreja linda, é uma igreja grande, e como o nosso irmão líder assumiu esse compromisso, nós agarramos junto também, que o que ele agarra, a gente está junto no compromisso, junto com ele, né? Junto em oração, junto no que precisar na obra também física. Sabemos que uma hora vai precisar levantar aí uma equipe para ir lá limpar, viu? Vocês não vão pensando que é só a parte, por enquanto é a parte dos homens, de pintar, de quebrar, de arrumar. Mas me veio aqui na mente, viu, meninas, que vai chegar uma hora que o nosso irmão vai falar, e aí, tem irmãs aí presente, né, que possa ir lá dar uma força, porque é muito grande essa igreja, né? Ela é uma igreja bem grande. E com certeza tem irmandade por lá também, ansiosos para que essa igreja seja aberta, e o que puder contar aqui conosco, com certeza, para honra e glória, a gente vai estar também. Tá, já na descrição da live tem os dados para a pessoa fazer o depósito bancário, é isso? Também está anotado na live? Alphaville. @ccacristã.org.br, caso você queira fazer o PIC. É isso? PIX. Muito obrigada. Alguma coisa a mais que eu esqueci? Não, irmão? Não. Todo mundo está em paz? Nenhum recadinho a mais? Por enquanto é isso. Se eu esqueci alguma coisa, me perdoem, porque são tantas informações, são tantos recados, mas para não tomar tempo também, porque eu sei que os irmãos têm já o conhecimento de alguns recados que são rotineiros. Eu quero só aproveitar, porque infelizmente não temos testemunhança. Eu falo que é infelizmente mesmo, né, porque é uma tristeza, é isso que a gente quer glorificar a Deus e não está podendo por conta das restrições. Mas eu vou aproveitar esse pequeno momento, uns 5 minutinhos aqui, para agradecer ao meu bom Deus, para compartilhar com todos vocês a gratidão que está ao meu coração, por ter conhecido essa família maravilhosa, por ter conhecido essa irmandade maravilhosa, no qual cresceu grandemente o
minha agenda de amizade, a minha raiz de fé com cada um de vocês. Tive aí um período difícil, como muitos já sabem, né? Acabei ficando enferma por conta desse Covid. Eu não queria ele, mas ele veio até mim, mas que coisa. Estamos sujeitos, a gente sabe disso, eu também trabalho numa área um pouco também de saúde, mas graças ao meu bom Deus foi só algo de mal-estar super simples, nada respiratório. Eu e meu esposo tivemos, os meus filhos também ficaram bem em casa, e as orações dos irmãos foram de grande valor sobre a minha vida. Agradeço grandemente a vida de cada um que orou por nós, por mim e pela minha família. Agradeço a cada um pelo fato de me mandarem as mensagens. Recebi muitas mensagens de incentivo, muitas palavras de Deus, de conforto, de fé, no qual me sustentou na minha casa, além das lives que eu também assistia, para completar ainda mais o meu coração. E mais uma coisa, eu agradeço a Deus, que não tenho como pagar em nenhum valor, apenas retribuir em dobro as minhas orações por cada um de vocês. Fiz aniversário nessa semana passada, né? Na terça-feira, a irmã Kátia completou mais um ano de vida. Não ficou velha, mas criou mais experiência com Cristo Jesus, porque até aqui o Senhor me sustentou, e eu fiquei mais feliz ainda, porque eu poderia estar numa cama comemorando o meu aniversário, e foi ao contrário, porque realmente teve um carinho especial da minha família. E eu só tenho a agradecer a cada um que me parabenizou, a cada um que orou pela minha vida, que vocês moram no meu coração grandemente. Continuarei sempre firme e forte, orando por cada um de vocês. Sempre que precisar, a pequenininha irmã Kátia aqui, com todo jeitinho, estará sempre pronta para ajudar. Dentro do que o Senhor me preparar, dentro da onde eu puder fazer, eu estarei junto com você, fazendo com muito amor e carinho. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Por esta parte, amém? Tem alguma coisa a mais? Podemos seguir o culto? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, então, cantar um hino da palavra, né? Tem a palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Estaremos, então, cantando mais um hino. Em seguida, o Senhor estará, para a honra e glória do Senhor Jesus, nos enviando a tua palavra. Amém? Bem forte, iremos cantar com muita alegria o 290.
Aleluia, Jesus, aleluia. Pai querido, bendito seja o teu santo nome, Senhor, aleluia. Eu não sei você, minha irmã, mas o meu coração se enche de alegria, porque o Senhor, Ele acalma os nossos corações nesta manhã, aleluias. O Senhor, Ele vem de encontro com as nossas vidas, naquilo que a gente mais precisa e na hora que a gente mais precisa. Vamos ler a palavra do Senhor. Não serei eu mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma vez a palavra de Deus aberta, aquele que lê não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que age sobre a sua vida. Amém? A palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã se encontra em Gênesis, no capítulo 6. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Fique em comunhão onde você está. Talvez você não consiga abrir a palavra, talvez você não consiga estar dirigindo, estar no trabalho, estar em alguma outra tarefa. Mas aos teus ouvidos chegará a palavra de Deus nesta manhã. O título diz que é a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade e os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem, feito homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porém toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Até aqui, irmãs e irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo? Difícil dar glória a Deus numa palavra tão dura. Uma palavra difícil. Uma palavra só de ler a gente treme em nossos corações. Porque a palavra nos diz nessa manhã que o Senhor se entristeceu, é como se ele tivesse se arrependido de ter feito a criação. Ele fala na palavra hoje que pesou-lhes em seu coração o que ele viu. A maldade, a situação que se encontrava a terra naquele momento era tão difícil,
tão complicada que o nosso Deus precisou tomar uma medida trágica, que é destruir tudo aquilo que ele tinha feito. Difícil, difícil. Você consegue imaginar isso? Se somos imagem e semelhança de Deus. Ele olhar de lá e falar assim, o que eu fiz? Não era assim que eu queria. Pensei algo, mas está por outro rumo. Queria que fosse de uma forma, mas ninguém está seguindo o que eu realmente desejo que seja feito. Mas a palavra também diz que havia justo ainda no meio de todo aquele povo. Havia uma família pura de coração. Havia uma família que o Senhor viu a alegria da obediência dentro de um universo, porque não é poucas pessoas, eram muitas pessoas. Não é só um município, era uma geração inteira que Deus estava falando. E só havia uma família, esposa, esposo, filhos, onde Deus se alegrou e viu que havia esperança para a terra. Vendo desta forma, o Senhor, com a medida difícil e trágica que ele precisou tomar, que foi destruir tudo aquilo que ele fez e fazer e recomeçar. Não fique triste, às vezes, de recomeçar o que você fez. Às vezes a gente se entristece, não é? A gente fala, mas será? Por que não deu? Fiz tudo isso e não deu certo, e não foi para frente. Queria comprar e não deu, mas eu comprei e não foi certo. Comprei um negócio, está dando errado. Comprei um carro, está dando problema. Estou morando num lugar, não era aquele. Se Deus ainda não havia nem enviado o seu filho, mas se o próprio Deus tomou uma decisão difícil, que a dele é maior que qualquer uma que eu e você possa pensar. Tenho certeza que nenhuma decisão da sua vida foi tão difícil como essa que Deus fez hoje, nessa manhã. Está nos passando nessa manhã. Deus falou assim para Noé, Noé, tem uma missão para você. Uma missão difícil. Vou precisar, infelizmente, extinguir, deletar, tirar todo mundo desta terra. Só irá sobreviver você e a sua família. E Noé, a palavra fala também, que no 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E, na verdade, Noé, ele entendeu o que o Senhor havia falado. Ele entendeu e foi obediente ao que o Senhor estava falando. Alguns estudos que a gente vai fazendo da palavra do Senhor nos mostram muitas coisas. Até chegar a esse ponto, Noé, no momento em que estava construindo uma arca, que a palavra mais para frente, que é o 7 e o 8, vai dizer que o Senhor mandou ele fazer uma arca muito grande, onde foi ali permitido que entrasse 2 animais, um de cada espécie, sendo macho e fêmea, para que ele pudesse fazer ali a reconstrução do mundo, para que ele pudesse ali recomeçar novamente. Até chegar esse período, não foi da noite para o dia. Ele não construiu um barquinho. Ele construiu uma arca. A palavra eu não vou ler porque é extensa, mas ele dá as medidas de qual teria que ser feito. É imensa, tremendo o trabalho que Noé teve para fazer isso. Enquanto ele estava nesse trabalho, Noé estava nessa situação, ele continuou ainda tendo esperança que poderia ter gente ainda para ir junto. Os estudiosos nos mostram na palavra que ele continuou falando do amor de Cristo. Mais ou menos ainda fala que é por 120 anos. Eu não sei se o calendário de lá não é igual ao nosso, mas vamos supor o nosso. 120 anos você na terra, indo em todos os lugares, falando do amor de Deus, e as pessoas falando que você é louca, que você é doida. Você está brincando. Imagina, nem sei o que você está falando. Você já viu? Deus? Quem é esse homem que você está falando? Do que se trata? E ele ali, na fé,
fazendo o que Deus mandou da arca, construindo e tentando trazer mais vida, mais pessoas para dentro da arca. Foi um trabalho fácil? Para quantas pessoas você fala do amor de Cristo? Hoje, que hoje ainda tem no que é mais fácil. Porque as pessoas ainda têm um entendimento diferente daquela época. Naquela época ninguém acreditava em nada. E jamais Noé ter que falar de uma coisa que iria acontecer num tempo, numa natureza, onde a previsão era de que jamais poderia acontecer. Tá um sol, uma nuvem azul lá fora, lindo dia, e eu chegar em você e falar, vai chover. Não, não vai chover. Vai cair muita água. Vai ser uma tempestade tão forte que o Senhor está mandando eu fazer essa arca fechada, porque vai inundar. Vai inundar tudo isso aqui. Você não vai conseguir nadar, você não vai conseguir ficar aqui. Quem estiver fora vai morrer. Quem estiver dentro vai ter salvação. Você está louco, né, Moisés? Ou Noé? Você deve estar pirado. Olha esse sol aí. Olha esse tempo. Aqui nem está chovendo, aqui nem é época de chuva. Não tem nem previsão, não tem um lugar que a gente vive que raramente chove. Se chover, você acha que vai inundar isso aqui? Às vezes a gente passa situações assim, não passa? Que as pessoas colocam no seu coração que você não é capaz, que isso não é para você, que você não vai conseguir. Imagina, você não vai chegar onde eu cheguei. Como tem pessoas para nos derrubar, né? Para jogar a gente para baixo. Isso é o que mais tem, pessoas para empurrar do que pessoas para subir. Noé pagou um preço muito grande, mas ele fez o que o Senhor ordenou a ele. Falou da palavra, buscou ali diante de tanta gente, ele buscou trazer mais pessoas para dentro desta arca, mas infelizmente foi sem sucesso. Infelizmente ele não conseguiu. Podemos entender que hoje o Senhor está nos colocando um barco da salvação. Só que esse barco da salvação tem uma situação um pouco complicada. Não entra os escolhidos. Não entra qualquer pessoa de qualquer jeito. É o contrário. Entra geralmente o que realmente Deus escolher para entrar. Naquele momento, Noé tentou expor, Noé tentou falar com as pessoas, só que Deus viu que o coração daquelas pessoas não era de acordo com o dele e não eram os escolhidos. E assim não entraram. De nada valeu o que o Noé tentou fazer. Com o amor que havia no coração dele, ele fez o que tinha que fazer. O que ele tinha dentro dele, o que ele tinha pensado da forma melhor, como o Senhor pôs a ele. Bom, se o Senhor vai me salvar, eu quero levar mais gente. Mas aí a todos o que o Noé conseguiu alcançar, creio eu, que provavelmente não deve ter sido todos, mas com certeza todos que ele entrou em contato, nenhum foi aprovado por Deus. Nenhum conseguiu entrar na arca. Ficaram do lado de fora. Eu pergunto assim, você faz planejamento da sua vida? Você planeja as suas coisas? Se não planeja, está na hora de você planejar. Porque quando Deus mandou Noé fazer a arca, Noé não sabia o que iria exatamente acontecer, da forma que iria acontecer. Só que ele fez pela obediência. Ele fez porque o Senhor falou para ele que era para ser feito. Se o Senhor te mandar fazer algo, seja qual for a importância do Senhor, não é da sua vida pessoal, é algo do Senhor. Você está preparado? Você está preparada para fazer isso? Porque quando as coisas vêm ao nosso encontro, muitas das vezes nós não conseguimos lidar porque não estamos preparados, porque não fazemos planejamento das nossas coisas, da nossa vida espiritual. Se você confia e se você entrar nesse barco, pode ser a tempestade que for, não se preocupe, porque o comandante desse barco não erra a rota.
o comandante desse barco, ele não erra o caminho. O barco não afunda. Eu garanto, falo com toda a convicção do meu Deus, que muitas vezes já me provou por A mais B, que é na minha vida, Ele há de mostrar na tua vida. Existe um comandante no teu barco. Não tema, não tenha medo. Não tenha medo, porque não vai afundar. Quando Noé foi designado para essa missão, vamos falar missão, essa obra, ele não era novo. Ele já era de idade também. Não fique você pensando que você não está preparado. Não fique você pensando, eu sou novo, até chegar, né? Até eu estar preparada para fazer as coisas, ainda vai demorar. Não fique, não. Porque para Deus não tem idade. Deus, Ele não vê idade. Quando Ele precisar de você, quando Ele tiver uma missão específica para você, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua situação, é com você, com mais ninguém. Noé tinha a idade que tinha e cumpriu o que tinha que ser cumprido. Porque Deus o sustentou. Porque Deus não o abandonou. Não ligue para as críticas. Não ligue para aquele que fala que você é incapaz de alguma coisa. Que você não vai dar conta. Quando isso acontece, é porque aquele que tem um compromisso, ou aquela que tem um compromisso com Deus, é o que são mais criticadas. Porque você honra o que você promete com Deus. Você não brinca quando Deus fala as coisas. Por isso você é criticada. Por isso é pedrada sobre pedrada. Às vezes a gente tem alguma situação que, ao invés daquela pessoa nos ajudar, nos empurra a ficar mais triste. Para que a gente desiste de fazer aquilo que o Senhor colocou em nossa mão para fazer. Por quê? Porque você tem compromisso. Você é obediente. Por isso é difícil. Por isso é complicado. Aleluia, Jesus. Nessa arca, nesse barco, o Senhor ordenou que entrasse um casal para que ele pudesse fazer a multiplicação. Não foi assim? Hoje, nessa manhã, o barco da salvação está aqui, ancorado. Você está dentro ou você está fora? Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Imagina, o barco da salvação está aqui. E tem algo bonito. Esse barco, você não deve entrar sozinho. Esse barco da salvação. É ao contrário. Deus está falando para a gente hoje, ei, não venha sozinho, venha em mais, venha em par. Venha com mais de um par, venha com 3, venha com 4. O barco cabe muita gente. Pode vir, pode vir. Se você ainda não teve essa decisão, esse encontro com o nosso Deus, o momento é esse. E se você já conhece o nosso Deus, mas por algum momento você está se sentindo com vazio, por algum momento você está se sentindo inferiorizada, você está enganada. Porque você tem valor. Então você está dentro desse barco. E o Senhor está esperando. Até terminar aqui, o Senhor ainda está esperando. A porta não foi lacrada, porque quando a porta foi lacrada, quando Deus determinou, entrou todo mundo, está tudo certo, Ele fechou e lacrou. Ninguém mais saiu, ninguém mais entrou. E aquele que não escolheu esse barco da salvação, que Moisés tanto fala, Moisés ou Jesus, em algum momento o Senhor está falando de Moisés, me perdoe, Noé. Por algum momento, Noé tentou falar e ninguém obedeceu. Os que ficaram para fora pereceram. Ou
você entende que o nosso Deus ama você e que há uma esperança para você, ou o significado de você negar e ficar naufragando, não tem outra palavra a dizer a não ser dizer para você que o final vai ser morte. Não tem. Foi assim que Deus fez naquele momento. Onde todos morreram. Onde Deus não teve mais como ter piedade nem misericórdia. E precisou destruir toda a face da terra. O barco da salvação está aqui. Aleluia, Jesus. Muitas coisas a gente quer fazer rápido. Muitas coisas a gente acha que a velocidade faz a diferença. Mas eu falo para você nessa manhã que nem tudo que você faz rápido dá certo, que a pressa é inimiga da perfeição. Levar uma vida para Deus, colocar uma vida dentro do barco da salvação, não é do seu jeito. Ninguém convence ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. Cabe a mim e a você continuar falando do amor de Deus. O mundo está aí, não está? Estamos vivendo, será algum momento igual à época de Noé? Não vou dizer que é igual, mas é um pouco parecida, parece, alguma semelhança. Por essa doença que se arrasta, as pessoas estão se debatendo. Dentro dos corações, a aflição, a tristeza por aqueles que já foram. Mas e a certeza de que já foram, está no reino do céu aguardando e que um dia você vai encontrar ele lá? Onde está a sua fé? Aonde está? Por que tanto remorso? Por que tanta tristeza? Pode sim ter saudade. Pode sim ter um momento de luta, um momento de conforto da alma. Precisamos disso. Mas ele também não pode ser para a vida eterna. Ainda temos que trabalhar isso dentro de nós. O que nos cabe fazer é ser obediente. O plano da salvação, quem dá o ritmo, quem dá a velocidade é só Deus. Não é nem eu e nem você. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que continuar falando para Deus, para quando a arca, antes da arca fechar, você conseguir colocar o mais pessoas possíveis dentro dela. É trazer quantas mais você precisar, quantas mais você conseguir levar o amor, e o Senhor vai estar trabalhando na sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe com as críticas, não se preocupe achando que você não pode. Você pode, porque não é você, você é um instrumento. Deus não usou Moisés, independente da idade, Deus pode usar a minha vida e a sua vida. Pode usar desde de uma criança que já sabe ler, entender, até qualquer outra idade. E não importa onde você está, se é no seu trabalho, se é no leito, se é no velório, se é numa casa, se é dentro da igreja, se é no seu trabalho, se é dentro da sua família. Não importa onde você está. Se Deus te der a missão e se há dentro do seu coração essa missão, continue firme. Porque se há crítica, você está no caminho certo. E não se preocupe com o ritmo do tempo que vai acontecer, o aceitar dessa pessoa para dentro desse barco. Porque o Senhor conhece e está tudo sob o controle dele. E se tiver difícil, porque às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes estamos cansadas, às vezes estamos estressadas, às vezes estamos assim sem norte. Então, flutua. Flutua na tempestade. Deixa o comandante te levar. Deixa ele te guiar. Acalma, respira. Respira fundo. Solta o ar 3 vezes. Você está respirando? É sinal que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E ele vai te acalmar. E a tempestade vai passar.
A arca, finalizando, a arca de Noé, ela foi criada por amadores, não é isso? Pescadores, pastores de ovelhas, pessoas simples e humildes que criaram. Não havia nenhum profissional, né, com estudo para poder fazer tudo isso. Tanto que a diferença é enorme e vista hoje. Por quê? Porque Titanic foi feito por profissionais. E o que aconteceu com ele? Afundou, morrendo um monte de pessoas. Noé fez a arca da forma que Deus deu instruções, da forma que Deus deu as posições. Foi feita por pessoas que não tinham conhecimento para isso, para uma arquitetura tão grande. Ela afundou? Morreu alguém de lá de dentro? Teve alguma morte? Teve a morte de quem não aceitou. Mas daquele que estava dentro, nenhum morreu. Não importa a tempestade, não importa a dificuldade que você está, ou que você está pensando, ou que está te preocupando. Porque o nosso Deus, e com Deus, sempre tem um arco-íris no final. Sempre vai ter um arco-íris te esperando. Esse arco-íris nada é do que a aliança firmada com Deus. Você, nessa manhã, e eu, estamos com um pacto com o nosso Deus. O Senhor renovou a nossa aliança. O Senhor nos propôs e parou, estacionou o barco da salvação. Ainda há esperança para mim e para você. Ainda há esperança lá fora. Eu creio, eu falo com o meu coração cheio. Daquilo que eu estou vendo, parece impossível o que eu estou falando. Eu trabalho em área hospitalar. Então eu sei o que eu estou vendo, eu sei a dificuldade que está sendo da parte assistencial. Mas eu sei também que quem está no controle de tudo isso não erra o comando, não erra a direção, não erra em nenhum momento a direção desse barco. Porque o Senhor direcionou a arca no lugar certo. E no momento certo, onde não tinha mais vestígio nenhum, porque não tinha nenhum cheiro ruim depois. Porque alguma coisa morta, a gente imagina que na terra estaria uma coisa impossível. A palavra fala que se extinguiu tudo. Não ficou nada. Vocês podem ler no verso 7, se eu não me engano aqui. No 7 fala, no 21, que Deus ele extinguiu tudo aquilo que morreu. Quando a arca parou no lugar certo, quando Deus permitiu que fosse aberta a arca para que eles descessem, não tinha sequer nada de vestígio sobre a destruição. E aí foi feito tudo novo novamente, tudo reconstruído novamente. E Noé, com o seu entendimento, ofereceu a Deus o sacrifício de adoração. Ainda vamos fazer, sim, o culto de ação de graça. Eu creio que nós vamos fazer. E com a casa de Deus mais cheia do que nunca. Porque não vai precisar ter distanciamento, pelo contrário, vai poder sentar um mais próximo do outro. E essa casa aqui de Deus verá a glória do nosso Deus descer. E aquele que realmente aceitar entrar no barco, a vitória é certa. A salvação é certa. Receba do Senhor essa aliança. Esse pacto que Deus fez com Noé, aquele tempo, Ele renova novamente esta manhã. Ele faz de novo comigo e com você esta aliança. A tempestade não importa, as críticas não importam, a situação não importa, a idade não importa. O que importa é que você parou hoje e viu essa palavra. O que importa é que você tem a opção ainda que o Senhor está dando para que você possa ter esta escolha. E ainda há tempo, porque Deus te ama.
Porque Deus quer você do lado de dentro. Porque Deus quer que você compreenda e conheça Ele a cada dia mais. Porque eu ainda não conheço esse meu Deus. E às vezes eu falo, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber mais um pouquinho. Eu quero estudar um pouquinho como que é o Senhor. Claro que eu não vou conseguir entender tudo, porque ninguém sabe quem é Deus, só Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, manda no que Ele quer, faz e desfaz, é tudo dele. Mas eu quero conhecer e ter a voz, ter o ouvido sensível para ser obediente. Porque eu quero e eu já sinto que eu estou dentro deste barco. Só não posso ficar ainda dentro dele. Mas por quê? Porque eu quero estar lá fora chamando mais gente para dentro. É esse o meu trabalhar. Enquanto o Senhor não der a ordem de fechar, eu estou lá. Ei, vamos? Ainda é tempo. Vamos lá, não desiste não. Com certeza cabe mais um. Cabe mais um aqui? Cabe. Cabe mais 2? Cabe também. Cabe mais 3? Com certeza. Essa é a palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, com essa aliança maravilhosa, com esse pacto lindo e tremendo que o Senhor fez conosco hoje, trazendo em nossos corações que as dificuldades que estão acontecendo aí fora, o que parece ser simples para mim e para você, muitas das vezes não é, que é fazer o quê? Ter paciência. Não nos resta mais nada. O mundo não é do maligno? A palavra não fala? O Senhor não permitiu que acontecesse algumas coisas? E está acontecendo? Quem é eu e você para ir contra Deus? Está na mão dele. Está no controle dele. Agora, eu e você temos uma missão. Qual é? Orar e esperar. Ah, irmã, mas é difícil. É difícil, não é? A gente parece que é fácil, não é? Falar assim, eu só tenho que orar e ter paciência? Só isso que você tem que fazer. Porque se Deus é Deus, Ele está no comando, por que você está temendo e por que você está questionando? Noé não questionou Deus, Noé entendeu e fez o que tinha que ser feito, e por isso ele ganhou a salvação dele e da família dele, e ainda dos animais que o Senhor assim permitiu. Ore, se alegre, tenha paciência, busque a presença de Deus enquanto temos ainda espaço e momento para isso. Não estacione a sua vida. Não fique sendo enganada pelas coisas que o inimigo está fazendo aí fora, não. Continue orando. E somos uma corrente de oração. É um ajudando o outro. Não está sozinha. Você não está sozinha, eu não estou sozinha. Nós estamos com um único propósito. E a oração, ela vence todas as barreiras. É o contato e o telefone direto de Deus. E não fica sem sinal, viu? É um telefone assim, ó, que tem um Wi-Fi aí, nem sei quantos G mais. Quantos G a gente tem hoje aqui? É 4, é 5, é 6, é 10? Porque toda hora muda aí os telefones. Esse do nosso Deus é o melhor dos melhores que existe na nossa geração. É dois joelhinhos no chão e pensamento com Deus. E se não precisar ajoelhar também, não se preocupa não. Porque aqui é o melhor que você tem para falar com Deus. O seu pensamento tem que estar ligado, o seu espírito tem que estar totalmente sob controle. Se há dificuldade, é porque a carne está tomando conta do espírito. A carne está sendo maior que o seu espírito. Porque se o seu espírito está realmente fortalecido, você consegue fazer muitas coisas e você vai passar por muitas coisas e quando você olhar para trás, você não vai nem acreditar. Amém? Glória a Deus. Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando para encerrar. Eu peço que a irmã Mônica apresente e agradeça a Deus neste momento, para que a gente possa estar finalizando o culto nesta manhã. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Bendito seja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Aleluia, Deus. Estaremos de joelho e apresentando a Deus em nome do Senhor Jesus.
Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia, Deus maravilhoso, aleluia, Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai. Eis que na sua presença, mais uma vez neste dia, Senhor, nosso joelho se encontra, Senhor, de joelhos prostrados para te agradecer mais uma vez, Senhor, por este dia, a qual tu nos presenteia, Senhor, com toda a tua misericórdia, que é uma bondade gigante na nossa vida, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcança, Senhor. E a cada passo que nós damos, Senhor, nós temos a certeza, como a tua palavra hoje, Senhor, que é luz para os nossos pés, Senhor, luz para o nosso caminhar, que nós possamos, Senhor, caminhar contigo, assim como Noé, Senhor, é dito que ele caminhava com Deus, Senhor, que nós possamos, Senhor, caminhar somente contigo, ó Deus, para que nós possamos também, Senhor, assim como muitos entraram na arca, Senhor, que nós possamos também entrar com mais um, com mais dois, Senhor, com nossa família, Senhor, com nossa irmandade, Senhor. Senhor, graça nós te damos pelas orientações, Senhor, que tu está abrindo a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, não se arrepender, porque não é tarde, há tempo para nós, Senhor. Senhor, graça nós te damos pelos cantar dos hinos, Senhor, que muito também fala com as nossas almas, Senhor. Senhor, nós te agradecemos e vamos te pedir, Senhor, vai ao encontro, Senhor, de cada um que está na live, Senhor, junto conosco, prestando esse culto de adoração, de graça, de gratidão, Senhor, de gratidão a Ti, Senhor. Como é bom dizer muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, Senhor, conosco. Senhor, graças te damos por tudo, Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito Glória, seja glória, o teu glória santo a nome, Deus. Pai. Glória, glória, glórias. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Estaremos todas, você aí também, se você puder, vamos orar a oração do Pai Nosso para estar encerrando mais esse culto maravilhoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todas que fizeram parte conosco nesta manhã. Tenha um ótimo final de semana e que a presença de Deus e a aliança de Deus caia sobre a sua vida e você sinta nesse final de semana e viva esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Deus e a palavra dita hoje seja semente viva em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Amém.